extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, muito obrigado a você que está nos assistindo agora. Eu sou o missionário Francisco de Oliveira. A paz do Senhor Jesus Cristo permita-nos entrar na sua casa mais uma vez, já chegando ao final do ano, sendo grato a Deus. A palavra minha sempre foi gratidão, agradecer a Ele por mais um ano. E nesse ensejo dessa abertura já lhe convido também para estar com a gente. Se você quiser passar o ano conosco em vigília, né? Ali a partir de 10 da noite em nossa sede, nós vamos estar em oração, pedindo a Deus que 2026 realmente seja um ano de renovação, um ano de bênção, né? Um ano de saúde, de paz. E você é o nosso convidado em nome de Jesus. E a gratidão por final de mais um ano e agradecendo a Deus já por 2026, que com certeza, pela palavra profética, será um ano de muita bênção. Tanto é que nós vamos ouvir vários testemunhos de pessoas contando nesse ano. Nós vamos ter o quadro de testemunhos, já vamos entrar ouvindo o testemunho de uma mulher de Deus, contando as bênçãos, porque o celeiro de Deus está cheio de bênçãos. Ouçam-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala lá em Salmos 126, versículo 3. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, amém? E hoje estou aqui para compartilhar um pouco para vocês, irmãos, uma bênção que o Senhor nos deu. O nosso filho, o mais novo, né, o Gabriel, ele tem 24 anos e ele teve um probleminha, ele roncava muito quando ele dormia. E aquilo me angustiava muito, irmãos, porque não era um ronco normal, não era uma coisa normal, um jovem de 24 anos roncar daquela forma. E aquilo me deixava muito angustiada. E quando foi um certo dia, eu estava ali na recepção e eu vi um telefone do pastor Dinaldo. Eu acho que ele nem lembra. E aquilo, e ele falava que, aí lá dizia, né, dentista, né, na parte de odontologia, e com especialidade também na parte do sono, que às vezes também interfere com os dentes. E eu peguei aquele número e liguei para o consultório lá do Dr. Dinaldo, que é o nosso pastor, para quem não conhece. E eu liguei para lá, marquei uma consulta com a atendente dele. E eu ia levar o meu filho para ele me orientar alguma coisa que eu poderia fazer em relação aos roncos. Mas não fiquem preocupados se alguém aqui ronca, porque não era ronco normal. E aquilo me deixou por muito tempo muito angustiada. E quando nós marcamos uma consulta com o doutor, com o nosso pastor Dinaldo, e nós falamos sobre a qualidade do sono que ele estava no momento, e o doutor Dinaldo falou, o primeiro procedimento para saber o que acontece em relação aos roncos é fazer uma polissonografia, que é um exame realizado com o paciente dormindo. E com tecnologia, a gente já pode fazer hoje esse exame levando o aparelho para casa. E o pastor Dinaldo nos orientou como usaria o aparelho, conectava no celular, no computador, e iria dar o diagnóstico enquanto ele dormia, esse exame ia sendo feito. E o doutor Dinaldo falou, o pastor Dinaldo falou, vamos torcer para que o exame dê menos de 30, porque durante a noite o meu filho tinha a saturação dele descia muito por conta do sono, do ronco, e ele não conseguia dormir normal. E nós levamos o aparelho para casa, conectamos, e ele ficou sendo monitorado.
E quando nós levamos o resultado para o pastor Dinaldo, irmãos, o pastor ficou apavorado. O pastor Dinaldo olhou assim para mim, vamos ver aqui se vai dar quanto é que vai dar a apneia, né? Que ele foi diagnosticado com a apneia do sono. Tudo no exame ficou concretizado. E ele falou, infelizmente o exame do Gabriel deu muito, muito, muito alto. E eu falei, doutor, e aí, o que a gente vai fazer? A apneia dele deu 137. Irmão, já estava lá em cima, estava muito alta. E eu fiquei muito apavorada com aquele resultado do diagnóstico. E o pastor, mansamente, né, como ele é, o pastor Dinaldo, mansamente, não deixou a gente preocupado. Mas a gente sabe que existe um Deus, que Ele está conosco, que Ele é o nosso Deus do milagre. E ele falou que a primeira coisa que eu tinha que procurar era um pneumologista, para ele avaliar, para passar um aparelho. E esse aparelho, irmãos, ele estava custando R$7.000. Estava fora da nossa realidade, sinceramente. E nós oramos ao Senhor. E eu falei, doutor, e ele tem que usar esse aparelho quando? Ele disse, de preferência hoje à noite, porque esse aparelho, ele é usado somente à noite. É como se fosse um aparelho, um exemplo de aerosol, só que é bem mais sofisticado, e ele conecta com uma máscara, e ele ia ajudar para que ele não tivesse alterações piores. E eu saí depois que eu saí do pastor, que a gente foi lá para o pneumologista, eu fiquei muito apavorada, sabe? O doutor também falou, olha, mãezinha, o aparelho que ele precisa é essencial. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que, não, eu vou só orar e ele vai ficar bom. Irmão, mas às vezes a medicina tem que entrar com oração e pedindo ao Senhor para orientar. E no caso do meu filho, só o aparelho para ele conseguir dormir e não ter tanto picos de saturação que descia muito. E quando o doutor falou, para quando tem que usar esse aparelho, ele disse, de preferência, você já tem que passar aqui naqueles locais onde aluga aparelho. Você vai poder comprar agora? Eu disse, não, doutor, não vou poder comprar agora. E ele falou, então, pelo menos vocês têm que alugar o aparelho. O aparelho era muito caro, R$300 todo mês. E ele ficou com o aparelho, gente, durante 6 meses alugado. E durante esses 6 meses eu comecei a orar e pedir ao Senhor. O meu filho, um jovem, e ele dormia, irmãos, ele não conseguia dormir por causa dos roncos e já estava prejudicando o lado laboral de trabalho. Ele dormia no computador, quando ele entrava no carro ele dormia, ele conversando ele dormia, porque ele não tinha uma qualidade durante a noite. Então ele dormia até conversando. E eu fiquei muito, muito, muito assustada com aquele diagnóstico, mas eu falei, Senhor, Tu é o nosso Deus, Tu é o Deus que faz abrir rocha onde não tem, faz abrir água no deserto. Esse é o Deus que eu confio. E nós alugamos esse aparelho, mas eu não queria o aparelho alugado, porque todo mês, irmãos, era uma responsabilidade de R$300, mais consulta com a fisioterapeuta. E, inclusive, também a gente consultou a fisioterapeuta do sono. Tudo foi passado até chegar a usar o aparelho. E quando foi um dia, eu falei, Senhor, eu sei que eu já tenho orado, eu sei que eu já tenho buscado, mas a Tua palavra diz que quando nós oramos, todo aquele que bate, a porta abre. E todo aquele que pede, recebe. Eu não sou merecedora, Deus, mas eu gostaria muito que o Senhor nos desse um aparelho para o nosso filho. E o meu esposo, inclusive ele não está aqui hoje, está trabalhando. É até estranho porque ele ia estar falando comigo aqui. Mas, irmãos, e a gente orava. E quando foi um dia, o meu esposo, ele participa da oração da Asempes, que eu acho que o pastor Oliveira conhece.
são dos, pastor Dinaldo também, são dos militares, ex-militares, e meu esposo participa dessa oração. São todos servos de Deus. E nesse dia o meu esposo ia para essa oração. Irmãos, eu senti algo sobrenatural, sabe? Aquele rema de Deus, quando Deus fala contigo. E o meu esposo estava saindo para a oração. Nesse dia eu não fui com ele. Essa oração acontece uma vez no mês. E nesse dia foi diferente. Ele estava saindo, eu falei, amor, hoje você vai falar, pedir oração lá no grupo, pelo nosso filho, e vai falar sobre o aparelho. Vai que alguém tem esse aparelho lá. Ele falou, será que alguém vai ter? Eu digo, não sei, mas eu estou sentindo de Deus de você falar com o pessoal lá e pedir oração. Irmãos, e nesse dia foi um dia diferente. E lá o meu esposo falou, lá na oração, e quando terminou a oração, imediatamente o pastor Loredano, que é um pastor também, que é da ordem dos pastores, o pastor também conhece, o pastor Oliveira, o pastor Ginaldo conhece o pastor Loredano, e ele falou, irmão, pastor Paulinho, eu tenho esse aparelho com a minha irmã. Nós temos esse aparelho. Esse aparelho é um CPAP, ele estava custando R$7.000 e estava totalmente fora do nosso orçamento, né? Aí todo mundo falava, gente, por que vocês não parcelam em cartão? Eu digo, não, Deus vai mandar um aparelho, não sei como, mas Ele vai mandar. Eu determinei e eu sabia que Deus ia mandar. E o pastor Loredano falou, a gente tem esse aparelho lá, ele está em desuso, nunca foi usado. A minha irmã guardou esse aparelho, ia usar, mas não usaram. Irmão, é assim quando Deus faz. É onde a gente nem imagina. É quando a gente olha para um lado, quando a gente olha para o outro lado, mas a gente crê que existe um Deus que é o Deus sobrenatural, o Deus do sobrenatural. E quando pastor Loredano falou, aqui é o endereço, e vocês podem pegar o aparelho lá. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiquei muito, muito feliz, porque Deus estava respondendo a oração. Deus estava dizendo, olha, eu vou dar esse aparelho, vocês não vão comprar. Irmãos, naquele dia, quando nós chegamos para pegar aquele aparelho, eu fiquei tão feliz, a moça entregou para a gente, e ela falou, olha, esse aparelho, ele foi comprado. Irmãos, ele estava na caixa, nunca tinha sido usado. Tudo que era tudo que estava dentro do aparelho nunca foi usado, ele estava intacto. E ela falou, esse aparelho eu não vou vender, eu vou dar para vocês. Porque esse aparelho, muitas vezes as minhas irmãs quiseram vender, mas eu disse, esse aparelho vai ser de uma pessoa que vai chegar aqui e vai precisar do aparelho. Irmãos, e para a honra e a glória do Senhor, a gente pegou esse aparelho, já agradeceu a Deus ali, já oramos na casa dela, agradecendo. Eu não conhecia ela, conhecia só o pastor Loredano. E aquele aparelho, irmãos, chegou como, assim, eu não tenho nem palavras de agradecimento a Deus. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque agora o meu filho vai usar o aparelho sem precisar pagar. Não vou mais precisar pagar. E nós levamos lá para a doutora, a fisioterapeuta do sono, ela olhou e falou, gente, isso realmente é um milagre. Porque esse aparelho que chegou até vocês, é um dos mais caros. É do modelo mais caro que existe. Eu falei, Senhor, eu nem sabia que ele era tão valoroso, irmãos. E é assim que o nosso Deus faz. O nosso filho estava com a apneia 137. De 137 baixou para 5, pastor Adinaldo. Baixou para 5. Glória a Deus, irmão, vocês não imaginam. Vocês não imaginam, irmão, o que é uma mãe pedir uma coisa e assim, apavorada, e Deus solucionar. Eu fiquei muito feliz, eu confesso para vocês, irmãos. E o mais interessante que o meu filho foi um dos pacientes que chegou mais grave naquele consultório, com a doutora Clarissa,
que ela é fisioterapeuta do sono. E o meu filho, durante 6 meses no tratamento, foi o que ficou com a apneia mais baixa de todos. Irmãos, isso não é só para quem crê. E eu estou nessa noite aqui, também em gratidão pela vida do pastor Dinaldo, porque foi através dele, através desse servo, que nós chegamos até o diagnóstico, né? E eu estou aqui nessa noite em forma de gratidão a Deus, gratidão ao meu Deus. E eu quero falar para você nessa noite, se você tem algo entregando nas mãos do Senhor, apenas entregue e confia. Porque Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que responde orações. E o ano não terminou ainda. E eu creio que Deus tem muito para fazer ainda, até terminar o ano. Se você tiver uma causa nas mãos do Senhor, entregue, confia e no mais Ele vai fazer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Muito bem, como nós sempre temos uma reflexão da palavra de Deus, porque ela é a Bíblia Sagrada, é a verdade, é o próprio Deus falando conosco, eu quero lhe chamar a atenção para esta palavra, já que nós chegamos ao final do ano, estamos entrando um ano novo, né? Tudo se faz novo pela fé, né? Nós acreditamos que somos nova criatura, nascemos de novo. E o apóstolo Paulo escreve aqui, por exemplo, a igreja romana, nós vamos refletir aos Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para com a minha vida? É comum, amados irmãos, as pessoas até dizer assim: eu gostaria de agradar a Deus. Como eu agrado a Deus? O que mais agrada a Deus, irmão, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa você refletir, meditar, crer na palavra, se envolver, ter ânimo, né? Pedir a Deus força, coragem. E nós cristãos, principalmente, se você já aceitou Jesus Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, você é um privilegiado, você é um escolhido de Deus, Deus te escolheu. E se você ainda não aceitou, está aí um apelo, eu faço um apelo a você hoje: aceite-o a Jesus Cristo como Salvador, confesse, porque você está tendo essa oportunidade de ouvir esta palavra que é para você. Não importa o que você está passando, vai passar, tudo passa. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, ela permanece firme até Jesus voltar. Então, com certeza, meu querido, nós, com certeza, vamos estar orando por você. E eu quero te dar um presente hoje. Eu quero orar agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Em nome de Jesus Cristo. Pare um pouco aí, você que está me ouvindo, ou mesmo me assistindo também. Nós temos o áudio, porque nós transmitimos para a Rede Muriá de Fortaleza, as rádios nossas são transmitidas essa programação, e por essa TV eu agradeço aí a direção, tivemos uma festa muito bonita, e agora vamos orar pelo 2026 melhor, de bênção na sua casa. Ore comigo então. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ergo a minha voz, meus pensamentos, ao teu trono celestial, e creio no milagre, Senhor. Que onde minha voz estiver chegando, possa acontecer um milagre nesta casa. Essa pessoa que está doente seja curada em nome de Jesus. Receba a cura, receba o alívio da dor. Eu repreendo em nome de Jesus. Essa pessoa que está fazendo um voto contigo, Senhor, de ir à igreja, contar o testemunho e até passar o ano conosco, Senhor, louvando e agradecendo. Obrigado, Jesus.
Obrigado por o Senhor nos escolher como teu escolhido. Abençoa todos que fazem a igreja evangélica Deus é Espírito. Todos os membros que trabalham, todas as pessoas que têm sido fiéis. Levanta, Senhor, mais homens de coragem, que tem o Espírito Santo, que tem a graça de Deus. Nos enche, Senhor, do Espírito Santo, e que todo o mal caia por terra, toda cilada de Satanás que o diabo tenha preparado para tentar nos fracassar ou destruir, nos abater em 2026, caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos e decretamos a bênção, e profetizamos a bênção nesta casa, profetizamos a paz neste lar, profetizamos a unção de Deus, profetizamos um milagre, em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado todas as barreiras, que o anjo passe dando a bênção neste lar, nesta família, porque está me ouvindo. Dais a paz, a graça, abençoa nossos familiares, também nossas viagens, Senhor. Guarda a livre dos acidentes, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, eu sou grato por quantas bênçãos derramadas. Que os pastores da Igreja do Espírito sejam verdadeiros anjos de Deus, que levam uma palavra de fé, de ânimo, de coragem. Que esta programação se expanda pelo Brasil e pelo mundo para se cumprir a tua palavra que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Muito obrigado, Senhor, e dai, Senhor, verdadeiramente um ano de paz, de bênção, de saúde, de prosperidade pelo nosso país, pelas igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja e amém. Bom, agora nós queremos só a gratidão de vocês e realmente deixar um convite para você estar com a gente, quiser passar o ano na igreja, é uma boa escolha. Eu tenho 45 anos de pastor, para a glória do Senhor Jesus Cristo, são 45 anos que eu entro o ano orando. É um pacto que eu fiz com Deus. Até a idade de 23 anos, eu passava, desde mesmo bem jovens, eu entrava o ano alcoolizado, correndo para cima e para baixo, alcoolizado. Ficava 2, 3 dias, às vezes, e até fevereiro, até o carnaval, na bebedice, na glutanaria. E depois que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, que eu conheci o caminho da verdade, eu entro na igreja orando. É um pacto que eu tenho com Deus. Eu entro orando pelos nossos jovens, pelo país, pelas igrejas, pelos irmãos, pelo seu povo, porque eu me sinto feliz. Se você perguntar qual o dia mais feliz da minha vida, não foi o dia que eu nasci, foi o dia que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, que Ele me libertou da opressão. Eu era um jovem oprimido, cansado, doente, desesperado, não tinha mais sentido de viver. E no dia que eu confessei a Jesus, recebi uma renovação e a presença do Espírito Santo na minha vida. E por isso que eu fiz um pacto com Deus. De todos os anos eu entro em oração, em nome de Jesus. E entro orando por você, e vai um convite. Quem está conosco, está aí nosso endereço, coloca aí, meu irmão, nosso endereço. Pode chegar, tem estacionamento, e Deus tem nos guardado. São 45 anos de fé, 45 anos para a glória do Senhor Jesus. Estamos entrando nos 46, né? Já, e orando, buscando a Deus em gratidão. Hoje, agradecendo a Deus pela uma família, pela minha esposa, meus filhos, temos 3 filhos. Graças a Deus, Deus tem abençoado a cada um, né, com seus negócios, na sua vida como cristão. Meus netos já, né? Graças a Deus, são 3 netas e 1 neto, né? Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a você que me assiste, aos membros da Igreja Deus é Espírito, meus e vários filhos na fé pelo Brasil espalhado. Eu desejo a todos um final de ano, aos nossos irmãos que fazem também a Rádio Moriá, a TV que transmite nossa programação, nosso amigo, irmão Claudinho, conhecido, né? Que está comigo há muitos anos, não vou dizer por causa da idade dele, mas meu abraço, ele e sua família, a todos que fazem, que me acompanham durante esse ano. Se Deus o permitir, em nome de Jesus, até Jesus voltar, nós estaremos levando essa palavra. Muito obrigado, a paz do Senhor, saúde e paz para todos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma
história